Uma cabana para testar, entender como funcionava esse aluguel de curta temporada, colocar no Airbnb. Na pior das hipóteses, ia virar a minha casa de campo. Olá, bem-vindos a mais uma série do EmpowerCast, a série de inovação na hotelaria. Sou Flávia Lorenzetti, host do podcast, e hoje eu tenho o prazer de receber o Halmer Marx, um grande amigo meu. A gente se conhece da época do CrossFit, quando eu fazia CrossFit. E, assim, posso falar que ele é um eterno insatisfeito, sempre buscando novos negócios, buscando novas oportunidades. Vou deixar ele contar um pouquinho da história para vocês. Halmer, muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Olá, Flávia, tudo bom? Foi um prazer ter recebido esse convite, estar aqui com você contando um pouco da nossa história e essa satisfação que move a gente, né? Essa satisfação que não deixa a gente ficar quieto. Não deixa, né? Acho que nem aposentando. Eu já nem sonho mais com isso. Antes eu sonhava, agora eu já descobri que não vai existir aposentadoria. Conta um pouquinho pra gente, Halmer, da onde surgiu essa ideia. Aliás, como é que você chegou no mercado da hotelaria? Conta um pouquinho de você pra gente, para as pessoas conhecerem a sua história, que o empreendedor nato, empreendimento, eu acho que tá na sua veia, empreendedorismo. Conta pra gente. Realmente, eu sempre gostei de empreender, desde os meus 20 anos eu venho empreendendo. Na hotelaria eu meio que tropecei nesse mercado, né? Caí em cima dele, foi muito por acaso. Sempre gostei muito de fazer trilhas e viagens ao redor do mundo ligadas à natureza e à montanha. E eu sempre uma dificuldade era que eu sempre ia sozinho, porque minha esposa nunca topava aí, porque ela sabia que ia sempre ir roubada, né? Então ia ficar em barraca, não ter banheiro. E aí, na minha última viagem, que eu estava na Islândia até, fazendo uma trilha lá, eu falei, podia ter alguma coisa com mais estrutura no meio da natureza, né, cara? E aí comecei a divagar sobre isso. Eu vi que o movimento de cabanas lá na Europa e Estados Unidos já estava crescendo, já era um mercado até que consolidado. No Brasil estava muito engatinhando, tinha pouquíssimas coisas no Sul, em São Paulo, no Sudeste não tinha nada. E aí comecei a desenhar isso, mas pensando muito para o futuro. Eu tinha um ano antes, tinha ido para a Patagônia, tinha ficado numa pousada do lado do parque ali nacional, e conversando com o dono da pousada, ele contou um pouquinho da história de vida dele, que era um alto executivo que morava em Santiago do Chile. E aí meio que largou tudo com 50 anos e foi para lá para poder empreender e ter uma vida diferente. E eu fiquei pensando na cabeça, esse deve ser um jeito legal de envelhecer, né? Você ter uma pousada num lugar fantástico, você receber pessoas do mundo inteiro, as pessoas quando estão de férias, elas estão muito mais abertas a conversar, sim, a trocar. E nesse tempo você estava fazendo o quê? Nessa época você não estava na hotelaria. O que você estava fazendo? Zero. Eu tinha uma agência de eventos esportivos. A gente organizava eventos da CrossFit, a gente tinha licença no Brasil. Então, estava trabalhando com isso. E aí surgiu a oportunidade de comprar um terreno em São Bento do Sapucaí, que era um lugar que eu adorava, que eu sempre ia para lá fazer trilhas, achava fantástico. E comprei o terreno e falei, comprar o terreno e vou pensando aqui a longo prazo o que fazer. Desenhei uma cabana eu mesmo sozinho, vendo lá fora o que estava acontecendo nesse mercado, e comecei a construir. Eu comecei a construir em janeiro de 2020 e em março veio a pandemia. E o meu mercado de eventos esportivos, quando começou a pandemia, eu falei, ferrou, isso aqui vai ser a última coisa que vai voltar, não tenho a mínima perspectiva de quando vai voltar, se vai voltar, o que vai acontecer com esse mercado. Já tinha colocado muito dinheiro lá nesse projeto para construir uma cabana, a cabana já estava na metade. Falei, comecei, não tenho muito o que fazer, vou acabar essa cabana. Continuei a construção, acabei a primeira em julho de 2020, fiquei uma semana nela testando, conhecendo, vendo qual era a experiência. Um amigo meu já se interessou e reservou ela. Desde esse dia, nunca mais consegui voltar. Essa época você não pensava, já não estava assim, construindo com o foco de fazer, né? Não, zero. Ainda era para ser uma cabana para testar, entender como funcionava esse aluguel de curta temporada, colocar no Airbnb. Na pior das hipóteses, ia virar a minha casa de campo. Eu lembro de ver no Instagram, assim, você colocando, e ainda, acho que não estava nem com o nome ainda. Você postava a casa e não estava com o nome Nômade, quando você começou o projeto mesmo. Sim. E eu falava, nossa, que demais, que demais. Até antes da pandemia, quando eu postava no Instagram, as pessoas perguntavam, agora você tá em qual país? Como eu sempre viajei muito, eu falava, tô em São Paulo, a 2h30 da cidade,
E aquela região ali é um lugar fantástico, né? Lindo, e as pessoas não conheciam antes da pandemia. A gente tinha muita mania de viajar para lugares longes e não ao nosso Sim. redor, né? E aí a gente inaugurou, pô, Instagram, o Nomad Place, eu criei o nome, eu criei o logo, eu criei o Instagram, não tinha agência, não tinha nada. Quando inaugurou tinha 500 seguidores, e um mês a gente estava com 4.000 seguidores, com 3 meses a gente já estava com 20 mil, Tudo orgânico. tudo orgânico, com um ano a gente bateu 100 mil seguidores sem nunca ter Uou. colocado um dinheiro. Uou! Uhum. Foi assim, eu falo, eu não, não dá para repetir, é algo, tava no lugar certo, na hora certa, todo mundo louco para viajar em casa, consumindo conteúdo de viagem, todos os hotéis fechados. É, e você foi um dos primeiros, assim, você foi Uhum. precursor nas cabanas, né? Depois virou um Sim. pouco de moda, mas a primeira vez que eu vi mesmo acontecer aqui no Brasil foi o Nômade. Foi o primeiro, junto com algumas outras ali que estavam também estavam construindo meio que junto, e a gente meio que inaugurou juntos, assim, e a gente foi os primeiros e, pô, assim, a galera ficou louca, né? Não tinha nada parecido no Brasil. Eu usei muita inspiração do que eu vi lá na Islândia, de construção, de decoração, então é algo bem diferente do convencional. E quando você decidiu partir para a segunda, ou até já na mesma pergunta, quando você decidiu partir para os domos, que o domo geodésico foi o primeiro que eu fiquei, Uhum. e lá na sua propriedade, e também de todos que eu já dei uma olhada por aí, para mim é um dos mais bem construídos, assim, estruturalmente falando. O domo tem uma história muito interessante como ele nasceu. Quando eu comprei o terreno, você viu ali que lá na parte de cima dele tem umas pedras ali. Eu falei, a vendedora falou, ó, o terreno vai até ali, aquela parte de cima. Eu falei, tá bom, aquelas pedras não dá pra usar pra nada ali em cima, acaba ali. Um mês depois que eu tinha comprado, eu contratei um engenheiro da cidade para poder fazer a marcação, para fazer a cerca do terreno. E ele falou, você já foi no platô que tem lá em cima? Eu falei, não tem platô lá em cima. O terreno acaba ali. Ele falou, não, tem um platô lá em cima. Eu falei, cara, vamos lá. Pegamos uma trilha, meia hora andando fechada ali de mato. Quando a gente chega lá, eu olho aquilo e falo, cara, isso aqui é a cereja do bolo. A vista é surreal ali, né? Eu falo, a vista quando você chega no terreno é linda, mas quando você sobe lá em cima e desce, até perde a graça, porque lá em cima é muito melhor a vista. E eu fiquei louco, falei, cara, eu preciso construir alguma coisa aqui. Só que a cabana A-frame, que era a que eu tinha desenhado e já estava construindo, eu falei, pô, vai ser impossível, porque eu não tinha estrada, não tem estrada, né? É uma trilha que a Sim, gente sim. abriu e sobe com os carrinhos polares. E aí eu comecei a pesquisar no mundo construção leve, que seja fácil de montar e que pudesse ser desmontável e ir levando aos poucos o material. E cheguei no domo. E conheci lá fora o domo, comecei a pesquisar, falei, pô, vou construir um domo. Procurei no Brasil, ninguém nunca tinha construído o domo, ninguém sabia como funcionava. Peguei uns projetos na internet, chamei o meu carpinteiro e falei, cara, então, quero construir isso. Ele, mas como faz? Não sei, vamos descobrir. Gente, é empreendedorismo na veia. Eu falo, tem um amigo meu que comenta muito, a gente tem falta juízo e sobra ousadia. Ainda bem, né? Às vezes é bom, na maioria das vezes é bom. Às vezes a gente se ferra um pouquinho, mas vale a pena. A loucura que vai mudando o mundo. Exatamente. Então o domo surgiu assim, a gente montou ele com um quadriciclo que eu tinha, que a gente levava o material. Foram mais de 200 viagens para levar o material para poder construir um domo. Caramba! Uhum. Pra quem não conhece lá, até convido a conhecer, porque é muito legal mesmo o Nomad Place. Essa vista é incrível, e aí vocês vão entender essas viagens de quadriciclo que ele tá falando. Então foi assim essa construção do domo. E você tinha perguntado quando eu tive a ideia de construir o segundo, né? Então até inaugurar eu não tinha expectativa nenhuma, não sabia o quanto ia alugar, se não ia. Eu falei, bom, na pior das hipóteses eu tenho uma casa de campo. E aí a gente começou a alugar e em um mês eu tinha os próximos 6 meses bucados 100%. E as pessoas no Instagram, no Airbnb, eu recebia tipo 30 mensagens por dia. Cara, pelo amor de Deus, eu quero ir, você precisa construir mais, não sei o quê. Aí um dia eu cheguei em casa, eu sentei e falei, bom, meu mercado de eventos não vai voltar tão cedo mesmo. Eu vou focar toda a minha energia, meu tempo e meu dinheiro nisso aqui. E aí foi um mês depois que eu decidi construir o máximo possível que eu conseguiria nos próximos 2 anos. E deu um frio na barriga, assim, de administrar, de uma certa forma, receber gente. A hospitalidade, ela é desafiadora. Não deu um certo frio na barriga, assim, como é que se administra a reserva, novos canais, porque vendo no Airbnb, vendo na Booking, como foi esse processo para você? Deu muito frio na barriga, não conhecia nada, não tinha ideia.
até um ano depois de a gente inaugurar, o controle era feito numa planilha de Excel. Que foi quando eu contratei a Angélica, que você conhece, que é que cuida de reservas hoje. E ela entrou lá, ela ficou alucinada. Falou, meu, como assim você controla tudo no Excel? Socorro! Me ajuda, não dá. E ela foi atrás de um sistema, achou e a gente instalou. Mas deu muito frio na barriga. Eu conhecia só das minhas experiências, que eu Sim. ficava em hotéis, mas eu nunca tinha ficado em Airbnb, até inaugurar o meu. Olha! Eu nunca tinha ficado numa cabana também lá fora. Tinha visto muitos, mas nunca tinha ficado. Então foi muito do que eu achava e do que eu esperava pra mim. Eu falo, o Nômade é o que eu gosto, do meu jeito, o que eu espero quando eu vou ser recebido lá fora, é o que eu trouxe pra cá. Agradecer seu tempo. Acho que a gente tomou hoje aqui várias lições de vida, lições de negócio. Acho muito bacana você dividir com a gente essa coisa realmente de não precisar ser um especialista. Vou levar daqui para as pessoas ouvirem. Acho que vale quem não toma nota nisso na vida. O ambiente, você falou muito de ambiente que te desafia, as pessoas certas, a sua esposa também, que, poxa, vai lá e põe metade. Então, assim, tem bastante de ambiente, né? Sua família também te dá um suporte aí para tudo isso acontecer. Acho que também olhar mercado, que às vezes a gente esquece, coloca que, não, é isso. E olhar mercado, eu digo nos dois pontos, né? Olhar mercado tanto para o ponto positivo quanto para o negativo. Com certeza. O que está faltando que ninguém está fazendo, ou que está todo mundo fazendo igual que eu posso fazer diferente. Acho muito legal. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Queria que você deixasse como as pessoas te encontram, se é no LinkedIn, se é no Instagram, deixa também dos hotéis, para depois a gente colocar na tela o @ dos hotéis, porque, gente, vale muito a pena visitar. Foi um prazer estar aqui com você, Flávia. O meu Instagram pessoal é Halmer Marques, com H. Sou péssimo em rede social. O Instagram do Nomad Place é _Nomad Place. E do Nora é Nora _Hotel. Muitíssimo obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.